Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, no ano veio Avane, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que eu hoje o faço na tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Até aqui. Vamos orar. Os irmãos orem a Deus e apresentem a mim na presença do Senhor, para que fale aquilo que Ele quer dizer no coração de cada um nesta noite. Pai eterno, sou grato a Ti por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, para poder falar a Tua palavra. Que o Senhor use a mim como um dos Teus servos nesta noite, para falar para a sua igreja o que o Senhor quer comunicar a ela, o que o Senhor quer dizer a cada um daqueles que aqui estão. É por isso que me coloco na tua presença, Senhor, para que o Senhor possa usar a mim como tu quiser nesta noite. Eu estou contigo na tua presença, Pai. Me ajude neste momento e assim eu te peço a tua misericórdia e a tua graça. E em teu nome, Jesus, eu te agradeço. Amém. A igreja pode assentar. Como hoje é um culto de casais, ou podemos dizer um culto da família, os irmãos vão entender depois, mais por final, porque eu escolhi esse texto. No decorrer dele, os irmãos vão entender porque está relacionado à nossa família. Neemias, todos sabem que ele era um copeiro do rei Artaxerxes, e por longos tempos eles estavam ali. E alguns de Jerusalém, passando por ali, ele resolveu perguntar como estavam os moradores de Jerusalém. Qual era a situação de Jerusalém? E aqueles que não foram para o cativeiro e que ficaram ali, e o texto que nós acabamos de ler aqui, diz que aqueles que ali estavam em total calamidade, largados, desprezados, sem auxílio, sem proteção, sem esperança, que ninguém um dia viesse ali auxiliá-los ou ajudá-los. Era a situação de Jerusalém que estava. E até porque naquele tempo, a segurança da cidade era o muro externo. Nós vimos há pouco tempo uma campanha sobre Jericó. Josué rodeando Jericó.
e fala que os muros ali eram largos e as pessoas se sentiam seguros dentro do muro de Jericó. Aqueles muros caíram porque foi um caso excepcional, porque Deus quis fazer isso. Porque para Deus nada é impossível. Por isso que aqueles muros caíram. Mas humanamente olhando, era impossível aqueles muros caírem. Por isso que aquele povo desprezavam Josué e aquele bando de gente dando a volta de Jericó, e eles diziam: estão loucos. Como eles vão entrar aqui em Jericó? Não há lugar, não há como. Mas era uma determinação de Deus e por isso eles estavam ali obedecendo. Mas Jerusalém era diferente. Jerusalém tinha sido saqueada, queimado o templo, queimado as suas portas, os seus portões, derrubado os seus muros, entrava quem quisesse, saía quem queria, não tinha proteção nenhuma em Jerusalém. O templo estava alargado e destruído. E por isso, Ananias chorou e ficou desolado por ter essa notícia. Olha que os seus pais já eram falecidos, mas ele entristeceu no seu coração por saber o lugar onde estavam os seus pais, enterrado estava desta situação. E o homem que tudo indica diante da leitura era um homem alegre perante o rei Artaxerxes, porque o próprio rei viu que ele estava triste. O que foi, Neemias? O que aconteceu, Neemias? Estou vendo que você está triste. O que aconteceu? Fizemos alguma coisa com você? Alguma coisa no reino? Alguém maltratou? Não, meu Senhor, de forma alguma. Mas ele foi contar a história que encontrou alguns que vinham a caminho de Jerusalém e encontrou, e ele procurou como estava Jerusalém. E ali disseram como estava a situação de Jerusalém. E ele muito entristeceu no seu coração. Ele ficou triste. E olha que muitos outros já tinham, Esdras, por exemplo, outros já tinham tentado reconstruir ali, não conseguiu. Mas Neemias tinha isso no coração. Aí ele disse, responde: como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele dizendo para o rei, como ele estava triste. Como não estarei triste? Como estarei alegre na tua presença? Como se ele dissesse, aonde eu nasci, aonde estão meus parentes, aonde os meus pais estão sepultados, estão todos destruídos, meu rei. Disse-me o rei, olha o que o rei disse para ele. Ora que era um homem íntegro, um homem que respeitava ao rei e tinha uma certa moral com o rei, que o rei disse a ele: que me pedes agora? Como se dissesse, o que você quer que eu faça para você agora, Neemias? Para que você alegre, para que o seu coração fique bem, o que você quer que eu faça? E o que Neemias respondeu para ele? Então orei ao Deus dos céus. Primeiro ele foi orar. Senhor, o que eu devo pedir primeiro? O que eu devo falar com o rei que é necessário para poder reconstruir Jerusalém? O que é preciso lá? Que o rei vai me dar. Mas ele clamou ao Senhor, primeiro para saber o que era necessário, que ele tinha que levar ali. E ele ainda diz que quando ele descendo para ali, tudo o que você vai fazer, meus irmãos, seja na obra, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja na sua família, ou que você esteja realizando, há pessoas contrárias.
Há pessoas que não gostam do que você está dizendo. Com Neemias não foi diferente. Olha o que aconteceu no capítulo 2 de Neemias e o versículo de número 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar seu bem dos filhos de Israel. Eles não queriam que fosse reconstruir Jerusalém. Tudo indica que eles estavam ganhando alguma coisa com essa destruição. Eles estavam tendo lucro com essa destruição. Até porque eles eram funcionários do rei. É engraçado que eram os mesmos amonitas que da época não quiseram deixar Israel passar. Ele era descendente de Sambalate, dessa turma. Sempre tem alguém contrário. No caso de Ló, vimos lá, abandona esse teu Deus e morre, rapaz. Tudo que você vai fazer na vida tem os contrários, meus irmãos. Mas nós temos um Deus que vela por nós. Clama a Ele. Ore por Ele. E Ele vai revelar o que o seu coração deseja e o que é necessário para você sobreviver e adorar a Ele. E por isso que Neemias foi orar. Por isso que Neemias foi pedir ao Senhor: o que eu devo pedir? E ele disse: não havia comigo animal algum a não ser o cavalo que ele estava montado. Quando ele partiu, é isso. Então foi o que Neemias ainda disse aí no final do capítulo número 2, o último versículo. Então lhes respondi: ó Deus dos céus, a quem nos dará bom êxito nos seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Isso para Sambalate e Tobias. Não teria memória. Porque todos que trabalham na obra, todos que têm memória perante Cristo. Não é à toa que lá em Apocalipse, que nós vamos ver nesta revista, ele dará uma pedra escrito o seu nome. Só você vai saber o seu nome que está escrito ali. É a memória do sangue de Cristo que está impregnado no seu coração. É o selo do Espírito Santo que está em você. É o selo espiritual que faz você envolver. Aqueles que não têm os selos, aqueles que não têm sede de morar nas nações celestiais, não entendem essas coisas. Foge dessas pessoas. Foge dessas aparências que só te atrapalham, só coloca embaraços nos seus caminhos para atrapalhar a sua caminhada. Procura limpar isso para que você possa caminhar e enxergar a Cristo com clareza. Neemias procurou tirar tudo isso. Sambalate foi um homem terrível perante ele. Olha aqui no capítulo 4, ele ainda diz: a defesa contra os adversários. Tendo Sambalate ouvindo que edificamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Olha, gente, uma pessoa que vai escarnecer e ficar com ira quando você vai ajudar alguém que está precisando, essa pessoa está doente. Ela tem que ser tratada. Se você está ajudando o próximo, se você está ajudando a pessoa a reerguer, e tem a pessoa com raiva porque você está ajudando o outro, ela tem que ser internada, ela tem que ser tratada, alguma coisa está errada. Nós devemos unir as forças para ajudar uns aos outros, para o lugar que nós vamos,
todos seremos perante Deus iguais. Não há diferença de credenciais, se é membro, se é pastor, se é evangelista, ou se é quem senta lá atrás, quem senta aqui, se é de cor. Todos seremos perante Deus iguais. A diferença está no que você faz perante Deus, do seu compromisso com Deus. E da qualidade daquilo que você faz aqui. Isso sim, isso vai haver diferença. Quando o Senhor for julgar você no tribunal de Cristo, você vai receber sua recompensa. Aquilo que foi feito como para, mal feito, que você fez de aparência, só para os outros ver, só para os outros achar que os outros estão te vendo, e não Deus, vai ser queimado como madeira, como feno, como palha. Mas aquilo que você fez, que às vezes ninguém está vendo, mas Deus está vendo, pode ser provado como ouro, como prata, e ele será provado e você vai receber a recompensa. Nós trabalhamos para Deus, nós não trabalhamos para o homem, mas trabalhamos para aquele que deu a vida lá na cruz, para mim e por você, para salvar a mim e você e a sua família. Essa é a diferença. Então Neemias não estava preocupado com Sanbalate, mas Sanbalate queria por tudo atrapalhar a sua obra de reedificar Jerusalém. Ele ainda diz: então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: olha o que o inimigo procura fazer perante a gente. Irmão. Que faz estes fracos? Eles não acreditavam de forma alguma que eles conseguiriam reedificar o muro de Jerusalém. Eles não vão conseguir, eles não vão dar conta, alguns já tentaram e não deram conta. E por que estes poucos homens vão conseguir reedificar o muro de Jerusalém? Permitir-lhes isso, aí eles fazem umas perguntas: sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Eles poderão fazer esse muro só num só dia? Eles vão sacrificar no templo? Até porque Sanbalate era tão malandro que tinha um galpão do próprio templo que ele estava alugando e usando, botando as suas coisas lá dentro. E ele nem tinha direito de estar lá, porque era lugar dos sacerdotes e dos levitas. Foi a primeira coisa que Neemias fez depois, expulsou ele de dentro do templo. Ó, você está fora daqui, não é o seu lugar. Aqui é lugar de sacerdote e lugar de levitas. O templo é diferente, não é lugar de maracutaia. É por isso que Jesus com o chicote, quando chegou, e aqueles estão lá fazendo aquela alcazarra toda, vendendo bezerro manco, todo quanto é jeito, porque o holocausto tinha que ser perfeito. Tinha que ser cuidado. E Jesus então expulsou. Neemias purificou o templo também. E Sanbalate ficou de fora disso aí. Portanto, ele sabia que o negócio para ele não seria bom. Então ele já logo começou a impedir, logo no início. Impedindo com que ele faria isso. Renascerão acaso os montões de pó de pedras que foram queimadas? Eles conseguirão botar essas pedras que foram queimadas, que foram destruídas num só momento? Mas na nossa época, olha, irmãos, é bom nós atentar para isso. Em 1948, em um dia se criou uma nação. E na mesma semana, uma nação sem poder bélico nenhum venceu 6 guerras. E ninguém nunca mais venceu eles. E o maior poder bélico do mundo hoje está dentro de Israel. Será por quê? E olha que é um país menor do que o estado de Sergipe. Vai lá mexer com Israel. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse-lhe ainda: que edifica vindo... Olha, ele foi o primeiro e chamou eles de fraco. Chamou de fraco. Depois ele disse: vindo uma raposa, vai derrubar esses muros. Vai pular e vai derrubar esses muros. Agora, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Isso foi Jerusalém. Jerusalém aponta para a família. Jerusalém aponta para um casamento. Jerusalém aponta para a igreja. Não sei o que está passando no seu casamento. Qual é a brecha que tem que ser tampada no seu casamento?
O que é que está podre no muro do seu casamento? Ou é onde é que precisa de um conserto? Eu só sei que todos nós precisamos de alguma coisa um dia no casamento. Toda construção, quando vai construir, quando é material novo, você constrói, você une um cimento, você une areia, você une o ferro e faz uma coluna, você molha ela e ela pega só, ela fica forte. É muito difícil, se for um concreto usinado, então, é muito difícil de você quebrar se não for um material industrial. Na mão, dificilmente você vai quebrar isso. E o nosso casamento, a nossa família, precisa ser solidificada, precisa ser edificada, precisa ter os muros cercados para que o inimigo não traia as nossas famílias. Porque quando alguém, se um filho nosso, para aqueles que têm filhos, se um filho fica doente, o pai e a mãe ficam desesperados. Se é uma criança que não fala, pior ainda, porque você não escuta, não sabe onde está a dor, o que é que está acontecendo com a criança, e o que faz, leva no médico, às vezes não resolve, dá um remédio, não resolve, e você fica desesperado. A família é mais ou menos isso, irmãos. Se alguém falar de um parente seu perto de você, pode ser o pior deles que você não vai gostar. Não é bom, é família. Então nós temos que proteger a nossa família. Edificar a nossa família. E essa família pode ser marido, esposa e filhos. Pode ser a igreja, porque a Bíblia diz também que há amigos mais chegados do que irmão. Eu vejo os irmãos aqui 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, às vezes na igreja. Eu tenho um irmão meu que tem 14 anos que eu não vejo. E é irmão caçula. E o caçula, você sabe que todo mundo tem uma certa proteção, é mãe, é irmão. E eu sou o irmão mais velho. E ele é o meu irmão mais novo. E é 14 anos, e ele está fora, ele está na Espanha, ele está em Madrid, na Espanha. E às vezes dá saudade, mas você não tem como comunicar. Assim, dá aquele abraço de irmão, às vezes você fala pelo telefone, liga, vê, hoje tem toda essa tecnologia, mas é diferente você estar perto. Às vezes a mamãe reclama de querer ver ele, é o filho caçula, e ele não aparece. Família é isso, irmãos. Então tem que edificar, tem que cuidar da família. E às vezes o muro é quebrado. E às vezes tem alguém que diz, você não vai conseguir consertar essa sua família. Às vezes tem alguém que dá trabalho, até às vezes tem alguém que está nas drogas. Às vezes tem alguém que está no alcoolismo e as pessoas estão dizendo, você não vai conseguir consertar ele. Esse nunca vai mudar, mas você tem que estar nos pés, ele vai mudar. Eu estou orando e estou clamando a Deus, uma hora ele vai mudar. Porque Neemias reconstruiu o muro de Jerusalém. E Jesus pode mudar a situação da agora para a hora, ele dá um piscar de olhos. Ele pode mudar a situação. Essa é a diferença. É daquele que serve a Deus. É daquele que tem esperança. É daquele que acredita na palavra, que muda. Milagres é bom. Mas tem gente que recebeu milagres e está lá no mundo. Tem gente que foi ressuscitada e está lá no mundo. Mas a palavra, não. Ela muda. Ela toca o coração, ela muda o caráter. Ela muda a forma de ver as coisas. Ela fala ver a família. Faz você pensar. É ela que muda. Não precisa nós estar correndo. Porque o dia que Jesus quiser fazer milagre, irmão, ele faz, as pedras faz, o jumento fala, alguém fala, ele vai realizar o milagre de qualquer jeito. Milagre é para engrandecer o nome de Deus. É só isso. Isso é misericórdia que ele tem de nós. É só para isso.
Mas a palavra não, ela muda. A palavra conduz o homem à salvação. A palavra faz eu chegar a Jesus. A palavra faz eu olhar para Deus. A palavra faz o homem que era mau, faz o homem ser bom. A palavra faz o homem que pecava e agora procura não pecar mais, procura fazer o que é bom para agradar a Deus. É por isso que é bom servir a Deus. Não é porque somos melhor que os outros. Aliás, é porque nós somos mais ruins, porque se nós fôssemos bons, nós não estávamos aqui. Nós estamos querendo melhorar para encontrar com o nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui. É interessante que quando Neemias percebeu que Sanbalat ia perturbar ele mesmo, é assim que você quer? Armaram um profeta lá para poder profetizar e matar Neemias. A profecia é falsa. E ele percebeu. Ô Sanbalat, vou falar um negócio para você. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso ir aí. Eu não vou aí. Eu estou realizando uma grande obra e não vou aí. E a partir daquele momento, Neemias colocou mulher, homem, trabalhava com a mão e a espada na outra. Deixa eles apontarem agora. E Neemias falou assim, rapaz, eu não vou, Sanbalat, eu não vou lá não. Ele não quis vir. E da forma que ele está agora, então, e a Bíblia diz que eles dormiam assim. Eles dormiam com as espadas de lado. Mas o intuito dele era reconstruir os muros de Jerusalém. Não perca a sua família. Não perca a esperança. Reconstrói a sua família. Se você, a esposa, está bem e os filhos, procura os tios, os avós, os primos. Tem alguém que precisa de Jesus. Tem que alguém que precisa. Um dia o meu primo falou assim, olhou para mim, eu nunca fiz nada com ele. Um dia ele falou assim para mim, Osés, falou assim, sabia que eu posso ser um pastor melhor do que você? Eu falei, graças a Deus, agora eu vou orar todos os dias para você ser melhor. Mas nunca quis mudar. Aí um dia andando de bis lá, cheio de 51, bater nele lá assim. Eu fiquei com ele no Hugo, nessa pandemia, no início da pandemia. 8 dias no Hugo. E ele perdeu a perna. Rapaz jovem, profissional, excelente profissional, mas sem a perna. E eu encontrei ele, rapaz, você lembra do que você falou. Jesus vai te botar você no lugar, rapaz. E ele me viu e falou, papai, eu ainda vou ser crente. Você vai ser crente, eu continuo orando por você. Eu tenho esperança, uma hora Jesus vai te mudar. Ele chama Manuel Divino. Uma hora os irmãos for orar, lembrar, ora, ajuda-me a orar para ele. É meu primo primeiro. É criado dentro da minha casa como irmão. Mas eu continuo orando para ele e acredito. Eu tenho que acreditar que Jesus vai mudar a vida dele. Eu tenho que reconstruir esse muro. E nós temos que reconstruir este muro da salvação. A salvação não é para mim colocar numa caixinha, num baú e trancar e guardar só para mim, não, irmãos. É por isso que existe missão. É para mim pegar essa caixa e abrir e falar para todo mundo, Jesus me salvou. Jesus me curou. Jesus mudou o meu proceder, o meu caráter, a minha forma de viver. Mudou o meu casamento, era assim, não era mais. Eu conheci pessoas, irmãos, que viviam brigando todos os dias, que batia na esposa, a esposa, e aceitou Jesus. O marido virou pastor, a mulher pastora. Acabou aquelas confusão porque Jesus mudou o seu viver. É ao contrário, irmãos. Deus não está correndo para você mudar. Deus está esperando você mudar. Você que tem que correr para Deus. Deus não vai correr para o seu lado. Você que tem que ir a Deus. Ele diz, mas morreu lá na cruz. Ele já fez. Agora ele está esperando.
Se você vier a ele, ele vai estar te esperando de braços abertos. Mas precisa você fazer isso. Precisa você querer fazer isso. Se você não quiser, sabendo que um dia você terá uma sentença, ou para o bem, ou para o mal. E outra coisa, quando uma jovem, ou um jovem, vai casar, você está juntando algumas coisas diferentes. Você pega uma cultura diferente de uma jovem, uma cultura diferente de um jovem e une. Esses dois jovens vão formar uma outra cultura. Hábitos que alguém traz de um lado, né, irmã Reila? A irmã Reila levou uns hábitos, o Davi levou outros. E esses hábitos têm que gerar uma terceira via, que são os filhos. Agora, que hábitos que estão gerando para os meus filhos? Qual é esse hábito que os meus filhos vão ter? O grande transtorno, os psicólogos sabem disso, os grandes transtornos da humanidade hoje vem de familiar. Quando você vai ver lá no fundo, lá tem algum transtorno na família. Não faça isso com seus filhos, e nem com você, e nem com seus familiares. Procura-se olhar para Deus. E é bom que está aqui, ó, a palavra. A palavra nos ensina. Corrige com amor, com atenção, não com ira. Ele disse para nós não corrigir os filhos com ira, porque senão você pode fazer outros tipos. Mas enfim, irmãos, chegando aqui ao final, ele diz aqui que depois dele fazer tudo isso, reconstruiu o templo em 52 dias. Sambalate, Tobias e Gés, que dizia que as raposas iam derrubar o muro, agora estavam espantados, e as nações circunvizinhas ficaram espantadas. Como esse povo fizeram esse muro em 52? Restabeleceram o culto no templo, colocaram os levitas que estavam fora do templo para dentro do templo e começaram a adorar ao Senhor. Colocou o povo de... Olha, nós reclamamos de ficar aqui 1 hora e meia. Né, pastor Hélio? O povo ficou até meio-dia, de pé. Era de pé, não era sentado, ouvindo a instrução da palavra, lendo. Depois dos muros reedificados, ficaram até meio-dia lendo como foi escrito, e o povo glorificando a Deus. Depois dos muros reedificados. Quer dizer que depois de nossos muros reedificados e tudo isso, nós vamos adorar a Deus em qualquer situação. Na família, na igreja. A igreja é a extensão do nosso lar, irmãos. O nosso trabalho é a extensão do nosso lar. Se nós sairmos de casa perturbados, nós corremos o risco de sofrer um acidente no trabalho, no caminho, no trajeto. Se nós viemos perturbados de casa para a igreja, nós não conseguimos adorar a Deus na plenitude. Então, sempre começa em casa. Então, os casais servem para isso, irmãos, e um instruindo o outro. Não existe um manual. O que serve para mim não serve para a Reila, mas o Davi, às vezes. O que serve para o Gessé, irmã Cresce, às vezes não serve para mim. Mas existe uma forma que nós temos que descobrir. É o certo que cada um tem que ir ajeitando e colocando lá no Morro do Grosseiro, numa bitoneira, e rodando, colocando água, até que essa massa solidifica e fica consistente, da forma que Jesus quer. Certo? Que Deus assim possa abençoar a todos os irmãos. Procurei aqui a falar algo relacionado com a estrutura familiar. A estrutura de filhos, de esposa, de igreja, espiritual. Então, tudo isso envolve a família. E, aliás, é a única coisa que o inimigo não conseguiu destruir, é a família, tá?
Desde o jardim do Éden. Ele não consegue destruir a família. Ninguém vai destruir a família. Pode até tentar, mas destruir a família ninguém vai destruir, tá? Que Deus abençoe e eu devolvo aqui a oportunidade.